Muito bem, querido seguidor aqui do nosso canal da PIB Fortaleza, nós estamos mais uma vez aqui para gravarmos esse programa, Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Inscreva-se no nosso canal PIB Fortaleza, acione o sininho para que quando tiver conteúdo novo você seja avisado, alertado que tem um conteúdo novo, tá ok? É um grande prazer ter você como nosso seguidor, né? Compartilhe conosco aí, fale alguma coisa no chat, ponha as suas impressões, alguma dúvida que você tenha, algum motivo de oração, inclusive, por que não, né? Isso aí. E também nós temos este programa, ele disponibilizado somente em áudio na nossa PIB Web Rádio. Você vai lá na www.pibfortaleza.org.br. Lá em cima tem uma abinha, você vai clicar e tem um link direcionando para a nossa PIB Web Rádio, tá ok? 24 horas no ar, sempre com muita música, com muito conteúdo bom, com as aulas da nossa escola bíblica, aqui do Sintonia Bíblica, com pregações da Palavra de Deus dos nossos pastores aqui, muita coisa boa. Então não deixe de nos seguir, não deixe de nos prestigiar. Mande para nós alguma coisa que você queira escrever, alguma dúvida que porventura você tenha acerca do que será ministrado a partir de agora. Nós estamos recebendo hoje novamente com muita alegria o nosso querido professor da nossa escola bíblica dominical aqui da PIB Fortaleza, Gabriel Alves, que também está à frente do Ministério com os Adolescentes, não é isso, Gabriel? Exatamente, né? Você que só me ouvia, né? Eu já dei algumas aulas aqui, já gravei alguns programas, e minha voz talvez seja conhecida para alguns, né? Mas agora vocês têm a oportunidade de ver este belo rosto, né? E é uma alegria poder voltar aqui mais um programa e gravar, eu acredito que uma série de programas em Mateus, e também, como o pastor José Maria falou, também temos servido com os adolescentes na igreja, agora, né, como ministro de adolescentes, dedicado aos adolescentes e algumas outras áreas da igreja, e tem sido muito bom. Parafraseando Jó, você que o conhecesse só de ouvir falar, agora os seus olhos podem contemplá-lo, esse menino aí, Gabriel. Gabriel, me diga uma coisa, você falou que vamos fazer aqui uma série de estudos, significa dizer, então, já estou aqui todo alegre, porque você voltará, com certeza, porque não vamos esgotar todo o conteúdo do livro de Mateus, não é isso? Exatamente, eu que tenho dívidas, né, a pagar, dívidas de coração. Altíssimas. Né, altíssimas, fui chamado diversas vezes, de diversas formas, com diversas oportunidades. Com muito carinho. Exatamente, com muito carinho, mas aprove a Deus, não me permitir vir, né? A gente bota na conta de Deus, né? Mas dessa vez agora vai dar tudo certo, e a ideia é começar com Mateus e depois, se ainda o ouvinte, né? Então, e agora o ouvinte e o que está me vendo, né? Isso. Ainda desejar a minha presença, a meta é seguir. Amém. Vamos lá, Mateus então, a partir do capítulo 1 mesmo, né? Exatamente, capítulo 1. Seguinte, eu gosto de começar a falar sobre evangelhos, sempre trazendo uma perspectiva do que devem ser os caminhos que nós devemos começar a pensar no texto antes de entrar no texto, né? Alguns vão chamar de hermenêutica, mas eu acredito que seja algo que eu chamo de pressuposto mínimo. E eu quero começar fazendo isso indo para o texto de Lucas. O texto de Lucas, do verso 1 ao 4, capítulo 1, ele fala o seguinte: visto que muitos já compreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. O que esse texto, esses 4 versos de Lucas 1, verso 1 a 4 falam? Lucas ele vai trazer exatamente aquilo que é o interesse de qualquer leitor, de qualquer escritor do Novo Testamento ou de qualquer livro da Bíblia, só que aqui ele torna isso mais claro, sendo Lucas um médico, detalhista, né, bem articulado, diferente de Mateus. Mas esse também é o interesse de Mateus. Só que qual é a diferença? Mateus ele tem um interesse um pouco diferente, mas é bem parecido com o de Lucas, ou seja, de tornar público a alguém ou algum grupo algo acerca de Jesus, mediante muito que já havia sido falado, ou mediante alguma expectativa que existia e que ele deseja que o pessoal compreenda a partir daquela leitura. Por que isso é importante?
Porque uma genealogia, por exemplo, como nós entraremos, ela pode ser cansativa para muitos, pode ser enfadonha para alguns, só que ela já traça exatamente o rumo, eu diria, principal do que Mateus quer trabalhar. Mateus tem uma mensagem que ela é clara, ele tem um desejo e por isso ele detalha nas histórias que ele seleciona, e o grande desafio nosso hoje, e nos episódios que virão, é tentar entender a partir das narrativas, ou seja, das histórias que Mateus separou, o que ele queria que as pessoas compreendessem, tanto naquela época quanto nessa agora, sobre Jesus. Qual o interesse de Mateus? Ele quer ensinar que Jesus foi legal? Ele quer ensinar que Jesus foi um homem surfista? Ele quer ensinar que Jesus foi um coach? Ele quer ensinar que Jesus... O que é que ele quer ensinar? E aí como nós compreenderemos isso? Mediante as histórias que que Mateus cuidadosamente selecionou. E aí nós podemos voltar para Mateus. Mateus, aí vem a questão da genealogia, que você falou que muitos podem entender como algo cansativo, algo fatigante, enfim, chato, mas não é. É muito importante sabermos a genealogia, porque é a nossa árvore, né? De onde nós viemos até onde chegamos. Ponto 1. Ponto 2, professor Gabriel. Por que o Novo Testamento começa justamente com Mateus? Pronto. Na verdade, o Novo Testamento, ele em relação à cronologia, ele não começa com Mateus. Há alguns que diriam que começa com Gálatas, pois, por uma razão até parece meio óbvia e simples, mas toda a carta ou todo o livro é escrito após o acontecimento, né? Tem gente que acredita, e nas experiências de aula na escola bíblica a gente via isso. Tinha pessoas que pensavam que enquanto Jesus andava, Mateus estava do lado. Peraí, Jesus, só escrever essa parte aqui que eu não peguei, né? Só que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, ele é separado por uma linha temática. Então, o que é que o pessoal do cânon fez? Juntou 4 evangelhos, depois usou o que alguns chamam, né, de Evangelho do Espírito Santo. Cânon é o quê? É a própria... Que seria a própria régua que mede os livros da Bíblia que são considerados inspirados a partir de princípios simples, como autoridade, né? Não conter heresia, não conter erro, ter materiais ainda existentes até hoje originais. Só para o nosso seguidor entender bem direitinho, a Bíblia foi escrita, não está ali, os livros não estão postos na ordem cronológica que foram escritos. Ou seja, Gênesis não foi necessariamente o primeiro livro a ser escrito. Exatamente. Né? Mas houve um ajuntamento ali dos livros da lei, dos livros históricos, os livros proféticos, não é isso? Os evangelhos, as cartas paulinas, enfim, essas coisas assim. É isso que o professor Gabriel está nos transmitindo nesse momento. E é justamente, eu estou entendendo, por isso que Mateus está na cabeça ali no início do Novo Testamento. Exatamente. É por um simples fim didático, né? De uma maneira que fixe mais fácil. Só que o mais interessante é que é como se também o Novo Testamento começasse dizendo o que mais importa, não desprezando as epístolas, mas é como se o Novo Testamento organizado dissesse assim: vamos começar por quem de fato realmente importa, para que tudo que venha a seguir passe por ele, que é Jesus, né? Então existe esse fator também que eu acredito que seja não só por um fim didático, mas por um fim até de nos mostrar que todo o nosso caminho ele precisa começar por Jesus, e se não for por Jesus não adianta nem nós avançarmos. E o ponto interessante de Mateus ou dos outros evangelistas é que cada um vai falar um aspecto diferente de Jesus, não só porque o Espírito Santo o inspirou para isso, mas também porque existia uma necessidade do seu público. Mateus vai ter uma estrutura um pouco mais diferente do que Marcos e assim por diante. Inclusive, o Evangelho de Marcos é onde muitos dos outros evangelistas foram beber nesta fonte. Exatamente. Né? Muitos deles, Mateus, o próprio Lucas, foram beber ali na fonte de Marcos para extrair justamente a sua história, extrair ali o que eles queriam escrever. Exatamente, até porque na tradição, o autor, que seria João Marcos, ele foi alguém que andou nos pés ali de Pedro, e Pedro viu diversas situações que só Pedro viu na vida de Jesus, e nada melhor do que alguém que era líder na igreja, apóstolo, separado por Deus, para trazer esses relatos inspirados também
para que outros evangelistas pudessem também desfrutar daquela verdade, ser usado por Deus para escrever esse livro, e não apenas isso, mas para dar autoridade e dar mais certeza e mais clareza para aquilo que eles queriam ensinar sobre Jesus. Professor Gabriel, Evangelho segundo Mateus. A gente pode, pelo título, já supor que quem de fato escreveu foi Mateus? Pelo título, a gente pode pensar que foi um Mateus, e pode até já deduzir que foi algum Mateus em específico. Por quê? Porque ninguém colocaria, ou algum Mateus em especial, eu diria. Porque ninguém colocaria, por exemplo, o Evangelho de Gabriel, se Gabriel não fosse uma autoridade na igreja. Por que eu digo isso? Porque toda epístola, toda carta, que é epístola, todo o Evangelho, qualquer livro, a autoridade que estava não era apenas do Espírito Santo usando a pessoa, mas também de quem escreveu. Inclusive, a autoridade era um dos critérios principais para ter a certeza de que aquele livro era de fato inspirado. Certo. Então, quando, por exemplo, existiram outros evangelhos, né, outras boas notícias, só que uma vez que era evangelho dessa cadeira, ninguém vai dar autoridade para essa cadeira, né? Vai dar autoridade para alguém que de fato é conhecido na igreja. Mas algumas marcas da própria tradição, ou mesmo do próprio livro da Bíblia, vão trazer também essas evidências que era Mateus. Como, por exemplo, Mateus 9:9 fala que existia um Mateus, Levi, né, em que ele era cobrador de impostos. E alguns vão, todos unanimemente vão dizer que esse é o verdadeiro Mateus que escreveu, né, o Mateus, o cobrador de impostos. Na história da igreja tem, por exemplo, 3 textos importantes. A Didaquê, que é um texto do primeiro século, que já citava Mateus como autor desse evangelho. Você tem outro crente referência, né, líder, que chama Papias, que também menciona que foi Mateus o autor disso, ou seja, não só evidências internas, pela estrutura pela própria maneira de escrever. Tem também os chamados pais da igreja, não é? Exatamente. Jerônimo, enfim, essa galera aí que é estudiosa da palavra, né? Exatamente. Por exemplo, existem algumas evidências internas, como a ênfase no dinheiro. Há quem diga que Mateus, por ter sido um coletor de impostos, vai exatamente ter esse toque em alguns temas sobre dinheiro, exatamente porque ele, sendo um coletor de impostos, visto como ladrão, né, de certa forma, foi tão convertido que ele usava relatos sobre Deus transformando o coração das pessoas, exatamente porque aquilo também era algo que tinha transformado o coração dele. E é importante também nós detalharmos aqui que cada pessoa, Gabriel é um rapaz, um professor nosso aqui, querido amigo, que ele escreve muito bem, e ele tem um estilo para escrever. Já meu estilo de escrita é outro, totalmente diferente. Então, naquela época também tinha essas questões todas. Isso. Que quando eles fizeram o concílio, né, e analisaram de fato a inspiração do Espírito Santo dessa palavra que fora escrita ali, analisaram isso também. Né? Qual era o estilo do apóstolo Paulo? Como é que ele começava as suas cartas? Eu, Paulo, apóstolo de Jesus, não é isso? Exatamente. Ele sempre se identificava assim. Tem várias formas. Lucas, por exemplo, quando ele escreveu o livro, o Evangelho de Lucas, e depois escreveu Atos dos Apóstolos, ele sempre mencionou grande Teófilo. Isso. Não é isso? Então, assim, tanto é que o fim do Evangelho de Lucas é como se fosse e terminasse ali e começasse Atos imediatamente. Isso, exatamente. Né? Pois é, então Mateus também tem essa característica, essa peculiaridade do estilo de escrita. Exatamente. Uma das marcas principais, e aí não só de Mateus, mas de todos os outros, é que certas situações narradas era só para alguém que estava lá. Como, por exemplo, vamos supor, não me lembro se Mateus cita, quando Jesus anda pelas águas, né? Quando Pedro vai até Jesus, por exemplo. Como é que a pessoa ia saber qual foi o diálogo de Mateus, de Pedro com Jesus nas águas? Só alguém que teve acesso a Pedro. Ou seja, só alguém que provavelmente era apóstolo, ou pelo menos que estava no meio ali. Então também isso dá credibilidade. Mas existe um ponto, que para mim eu acredito que seja o mais importante, que não está só na credibilidade do autor, mas que já começa a nos chamar a atenção pelo simples fato de que, imaginem que hoje eu tenho um livro, e esse livro é um livro sobre amor.
certo? Eu tenho um livro aqui que eu vou escrever um livro sobre amor. Mas eu sou conhecido por ser alguém que odiou muito. O fato de eu escrever um livro sobre amor ou me torna um grande hipócrita, ou deveria chocar o mundo, porque esse camarada que vivia falando sobre ódio agora fala sobre amor. Isso deveria trazer também uma reflexão para quem estava vendo. E qual é o grande lance que para mim também é importante na vida de Mateus como escritor? Ele era um camarada que era cobrador de impostos, rejeitado pela sociedade, que cobrava pessoas do próprio... eles, em nome de Roma, cobrava o próprio povo. E agora esse camarada convertido, sendo um apóstolo, está escrevendo exatamente sobre esse Jesus que o salvou, enquanto todos o odiavam. E agora ele quer relatar para que outros compreendam de fato quem esse Jesus é. Interessante também é que parece-me outra evidência, tá? É como se fosse uma autobiografia. No próprio Mateus, capítulo 9, verso 9, quando fala que Jesus, ao passar por ali, viu um homem chamado Mateus, ou seja, está falando de si mesmo, sentado na coletoria, coletor de impostos, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Né? É como se fosse uma autobiografia também aqui. Exatamente, uma autobiografia sobre quando Jesus, que ele agora escreve sobre, o encontrou, né? E o engraçado é que ele não tem vergonha de dizer quem ele era. Ele poderia dizer, encontrar um homem, ponto. Mas ele faz questão de dizer, um homem na coletoria, cobrador de impostos. Porque ele sabe que isso era degradante, ele sabe o trabalho que ele fazia. E a transformação que Jesus operou na vida dele. Exatamente, então ele é o autor transformado pelo grande autor, pelo grande eu sou, e que agora faz questão de escrever um livro para que as pessoas entendam algo. Né? E esse nosso desafio, eu acredito que seja até o final do capítulo 28. O que Mateus, inspirado por Deus, quis deixar no meio desses textos para que nós compreendêssemos e isso de algum modo alcançasse o nosso coração. Não só para nos transformar, mas para nos fazer perceber quem de fato Jesus é. Né? E aí vem um ponto também que é importante, sobre a ocasião e propósito. Né? Que no meu estudo é o ponto 4 do início, mas o que existia, o que estava acontecendo para que Mateus desejasse escrever isso? Será que ele acordou e pensou, sou autor, a partir de agora eu vou largar a vida de coletor de impostos, já larguei, perdão, estou sem ganhar dinheiro e agora o meu negócio é escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. O kit pessoa que já está, enfim, está com a vida feita, como dizem, né? E aí vem uma questão interessante. Mateus ele vai citar, por exemplo, muito textos do Antigo Testamento. Aí você pega Marcos que cita, mas cita menos, não só porque é menor, mas porque isso já dá um sinal de algo. Por que alguém vai escrever muito sobre textos do Antigo Testamento? Por exemplo, por que ele vai narrar certas situações sobre a lei que em outros livros não tem? Outros livros. Por que João vai trabalhar uma figura de Jesus que parece que ele opera milagre, mas ao mesmo tempo ele não é só milagre. Ele vai citar muito que ele é o Filho de Deus, mas Mateus ele vai falar de um Jesus que ele é o cumprimento da lei, né? Ele vai citar muito isso. Então isso já nos chama a atenção para algo que nós precisamos começar a entender sobre o livro de Mateus, que se chama propósito, né? Então um dos propósitos de Mateus, dos dois principais, é reafirmar os judeus cristãos, certo? Reafirmar aos judeus que eram cristãos. Por que judeus cristãos? Porque eles eram nascidos, mas tinham agora abraçado, né, totalmente Jesus Cristo por meio da fé, e eles precisavam ser reafirmados acerca de quem Jesus era. Ou seja, reafirmar os judeus cristãos que seguir a Jesus não era trair a fé de Israel. Por quê? Imagine esses camaradas que se arrependeram, começaram a seguir Jesus, que estavam ali até Jesus morrer na cruz, seguiram até o final, se afastaram, mas aí ele ressuscita, começa então um movimento em Atos, até porque os evangelhos foram escritos depois do acontecimento de Atos, certo? Ou seja, a existência do evangelho, a escrita, é depois do acontecimento de Atos. Então esses irmãos eram irmãos que enquanto está movimentando ali a igreja primitiva, né, eles estavam lá como os leitores, os ouvintes, né, de Mateus, precisando de algo. Então o que é que eles precisavam? Eles precisavam exatamente isso, reafirmar que eles não estavam negando a fé em Israel, a fé de Israel, mas pelo contrário, estavam fazendo cumprir exatamente as promessas de Deus. Por quê?
grande parte do que Mateus vai escrever é exatamente sobre cumprimentos do Antigo Testamento. Ou seja, imagine você que seguiu Jesus, que amou Jesus, que é um judeu de nascença, né, de nascimento, que agora, seguindo Jesus, está sendo perseguido na igreja primitiva, e sua fé talvez está abalada, porque de repente você está parando e está pensando assim, rapaz, eu segui Jesus, eu neguei abri mão lá, né, de fazer lá meus sacrifícios, mas está difícil. Aí vem Mateus escrevendo exatamente para quê? Para judeus, cristãos, que precisavam voltar a lembrar quem Jesus é. Ou seja, é como se fosse uma carta, por isso que eu falo, é uma biografia sobre Jesus? É, mas ela não é só uma biografia sobre Jesus, é também uma carta para um povo ouvir e esse povo compreender cada vez mais sobre quem é esse Jesus, para que isso reafirme a fé deles também. Mateus, você mencionou aí com muita assertividade, que ele mencionou muito o Antigo Testamento. E ele tratou do nascimento virginal de Jesus, que um dos profetas maiores, né, Isaías, por exemplo, Isaías tratou desse assunto. Então ele replicou o que Isaías já havia falado lá atrás, para dar inclusive peso, para dar autoridade ao seu escrito. Exatamente. Não é? E isso aponta também para um outro propósito, que não é apenas para aqueles que eram judeus cristãos, mas para aqueles que ainda não tinham aceitado a Cristo como Senhor e Salvador. Porque, por exemplo, vamos supor que você está vendo que do seu lado tem um judeu que agora é convertido a Jesus Cristo, e você está caçoando dele porque, quem é esse Jesus? Aí o cristão judeu ia entregar assim, olha isso aqui, esse texto confere com esse. E a ideia também não é só para fortalecer a fé dos que estão dentro, mas é também para tornar claro àqueles que estão fora quem Cristo é, e que ele é o cumprimento de toda a profecia, que ele é o Cristo prometido, para que eles também se arrependam e creiam nesse Jesus. Então, Mateus, ele é de fato um evangelista, não apenas porque escreveu um evangelho, mas porque o seu evangelho é a própria obra missionária, por meio da escrita, para a vida dessas pessoas que não conhecem, e em específico de um público judeu, certo? De um público judeu. Me diga uma coisa, meu professor, a estrutura em si do Evangelho de Mateus, parece-me que tem 5 momentos que ele destaca bem. Exatamente. Eu diria o ponto central, ou pelo menos são os discursos que, não desprezando os outros, né, mas são discursos que trazem exatamente o central da mensagem que Mateus quer passar para eles. Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, o principal, que vai do capítulo 5 ao 7. Esse há alguns que dizem que é como se do capítulo 1 até o 5 fosse preparado para chegar nesse grande cenário de discurso do Sermão da Montanha, que se só tivéssemos o Sermão da Montanha teríamos anos para conversar sobre isso, né, detalhadamente. Você tem também algo importante, que é a instrução aos discípulos, e aí fica, né, registrado, porque são esses discípulos que depois são os líderes da igreja, né? Isso é muito importante. Você tem as parábolas do reino, que é a chamada grande comissão aqui. Exatamente, né? Mas que as parábolas do reino, os relacionamentos do reino, de Mateus 18, e o final, que seria o sermão profético. Eu acrescentaria um ponto, que seria o envio, né, em Mateus 28, mas eu acredito que isso está também um pouco conectado à instrução dos discípulos. Mas seria 5 pontos: Sermão da Montanha, do 5 ao 7, instrução aos discípulos, Mateus 10, parábolas do reino, Mateus 13, relacionamento do reino e sermão profético. Por quê? Porque Mateus também está trabalhando muito esse termo, o reino, né? Ele quer falar muito sobre o reino. Agora, por que ele quer falar sobre o reino? Porque o grande ponto de Mateus é falar sobre esse Jesus, que é o próprio Messias prometido. Então ele quis provar que de fato Jesus é esse Messias. Exatamente, e que se existe um reino, esse reino é totalmente diferente do reino humano, e esse reino humano, né, que Jesus é rei sobre tudo, ele também é superior a esse reino humano, e ao mesmo tempo ele tem um reino diferente para aqueles que o têm por meio da fé, não apenas como seu Salvador, mas também como seu rei. Professor Gabriel, Mateus está dizendo aqui que Jesus não veio, não Mateus disse, Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. E Mateus, sim, agora sim, está desafiando, ou dizendo aqui que seguir Jesus, deixar tudo por Jesus, né? Não é você negar, você leia-se,
os judeus da época, negar a sua própria fé. Mas é o que? É seguir Jesus, negar-se a si mesmo, tomar a sua própria cruz e ir. Não é isso? Exatamente. E aí vem talvez o grande plus, né? O grande de Mateus, a grande importância, porque em nenhum momento dos relatos de Mateus diz que Jesus não cumpriu a lei. Diz assim, em nenhum relato Jesus quebra a lei. Inclusive, ele até é questionado sobre isso, mas todo questionamento que é feito é respondido e resolvido, exatamente mostrando que Jesus não quebrou. E você tem do começo ao final, ele não sendo apenas o cumprimento das profecias, mas sendo aquele que cumpre a lei, mas sendo aquele que é que é o resumo da lei, aquele que de fato é como se fosse assim, ó. Se ele não é o Messias, as coisas estão erradas, porque ele está cumprindo tudo o que disseram. Lá atrás, no Antigo Testamento, tinha a promessa, tinha o relato do que ia acontecer, e chega Jesus e tudo se encaixa direitinho ali, do jeito que os profetas falaram lá atrás. Exatamente. Então, assim, se ele não é esse quem Mateus quer apresentar, ou seja, o Messias, tem alguma coisa estranha. Existe alguma coisa estranha. Por isso que eu acredito também nesse duplo propósito, reforçar a fé daqueles que estavam sendo questionados. E aí por isso que eu falo sobre a importância do público, porque o público de Mateus é exatamente o crente daquela época, né? E também a trazer luz àqueles que desconfiavam de quem Jesus era. Pronto. Aí a gente fez assim, agora um apanhado do que é o Evangelho de Mateus. Exatamente. E Mateus começa justamente no capítulo de número 1, falando o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O que é que isso tem a ver? Pronto, vamos começar agora propriamente no texto, né? Eu não vou ler, certo, a genealogia toda, que tomaria aqui bastante tempo pra gente. Só que quando eu falei sobre o propósito de Mateus acerca de que Jesus ele quer anunciar, perceba como Mateus ele começa. Se Mateus, ele quer tornar claro que esse Jesus é o Messias, para um judeu, linhagem era algo importante e é até hoje. Essa semana mesmo, comentando com uma jovem na igreja, ela me falou sobre quando os judeus vieram para o Brasil, que mudaram os sobrenomes por conta da perseguição. E aí sobre isso, não sei se a história é verídica, mas ela comentou comigo, porque meu sobrenome é nome de animal, e ela falou, Gabriel, tem uma história de que os judeus mudaram os sobrenomes por conta das perseguições, mas ainda assim eles sabiam de quem vinha a linhagem deles, porque a linhagem deles é importante para a história deles. E aí na hora que eu comentei com ela, eu falei, porque estava preparando o estudo, né? Eu falei, inclusive não essa questão da mudança do nome, né, para outro termo, mas essa importância da genealogia é algo tão sério que o próprio Mateus, que escreve para judeus, demonstra isso claramente. Por quê? Porque ele não escreve só aqui, livro da genealogia de Jesus, filho de fulano, filho de ciclano. Ele não escreve só por escrever, porque ele quer fazer. Ele quer já começar o texto bem claro dizendo: esse Jesus que eu vou apresentar aqui para vocês, ele tem um histórico, né? Ele tem um passado, ele tem uma linhagem, e essa linhagem já é o começo da prova daquilo que eu tenho afirmado a vocês. De quê? De que ele é de fato o Messias. Então, do verso 1 a 17, as genealogias de Jesus, que eram importantes para os judeus, define a herança, define a identidade e define também o direito legal de Jesus. Ou seja, Mateus abre exatamente com o livro da genealogia, citando, por exemplo, Abraão, no qual tinha as promessas e bênçãos para todas as nações. Ele cita, por exemplo, Davi, que é da linhagem de Jesus, que tem também uma promessa de um trono eterno. Então Jesus, ele é a genealogia de Jesus, serve não apenas para falar uma linhagem de pai, de quem, mas ela aponta exatamente para Jesus como aquele que vem dessa linhagem, cuja, por exemplo, Abraão vinha a promessa das bênçãos, né? Davi vinha a promessa de um trono eterno. Então Jesus nessa linhagem é aquele que é herdeiro, né? Herdeiro das alianças abrâmicas, por exemplo. Estou só resumindo bem, né? Que era das promessas, como eu falei, de bênçãos a todas as nações. Jesus também é o herdeiro da aliança de Davi, a aliança davídica,
cuja promessa de um trono eterno, e ele também se faz agora verdadeiramente apto, né, apesar de ainda não ter morrido na cruz e ressuscitado, daquele que será o responsável exatamente pela nova aliança. Interessante que fala aqui, no versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, que é filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac e por aí vai. Mas lá no meio do caminho, versículo 5, por exemplo, ali fala em Raabe. Raabe, logo Raabe, né? Podíamos pensar assim, qual é a importância dessa mulher para estar aqui nesse... E por que está aqui? Será que são as misericórdias do nosso Deus? Até porque ela realmente se tornou uma outra pessoa, né? Exatamente. A genealogia também tem um outro ponto, né? Não apenas de tratar essas alianças, mas para mim ela é o puro, né? Assim, a mais pura, e já é o começo de Mateus, né? É algo como se fosse assim, já é bem claro nela, já se torna assim bem nítido, como Deus é misericordioso, né? Porque tem pessoas aqui, por exemplo, a Raabe, né, que era prostituta, né? Agora imagine se você pegar a Bíblia e olhar um período bem simples dos Juízes, né? Se você olhar a história ali daquela época, né, muita gente fazia totalmente errado se não fosse a misericórdia de Deus, mais uma vez, de preservar essa aliança. E inclusive a genealogia também traz isso por trás. É a mais puro ato da misericórdia de Deus, preservando aquilo que agora Mateus quer tornar público. Digamos assim, livro da genealogia do pastor José Maria, filho de José Metério, filho de Maria das Dores. Maria das Dores gerou José Maria, e os seus pais o apresentaram Jesus, e ele aceitou esse Jesus como seu Salvador, e por isso ele foi feito Filho de Deus em Jesus Cristo. Olha que coisa importante. Exatamente. Agora imagine se nessa história da sua genealogia tivesse alguém que roubou, alguém que matou, né? Alguém olharia e diria, rapaz, você não é apto a isso, né? E poderia fazer isso com Jesus. Mas graças a Deus, pelas suas misericórdias, que ele nos perdoa dos nossos pecados. Exatamente. Né? A genealogia já também nos dá essa aplicação, né? Que Deus cumpre suas promessas, apesar das nossas falhas, né? Que ele inclui gente improvável na história de Jesus. Pois é. E isso abre espaço exatamente para mim e para você, né? Se na genealogia de Jesus existe não apenas reis, e não apenas pessoas santas, né? Até porque não tem ninguém, reis que né? fizeram o que Deus reprovou. Né? Exatamente, mas é a prova de que o plano de Deus nunca falha, as promessas nunca falham, e por mais que o ser humano seja falho, Jesus nunca foi e nunca será falho, e a sua obra é completa. E o mais interessante é que para nós é algo bem simples, né? O que é que eu tenho que fazer para que essa obra feita por Jesus na sua morte e ressurreição seja aplicada a mim, para que eu tenha acesso a esse reino? 3 letras e um acento, né? Crer. Ainda se for no verbo é crer, né? Mas é literalmente depositar toda a nossa fé nele, e nós temos acesso não apenas a esse reino, como alguns pensam, de bênçãos materiais, mas na verdade a um novo nascimento, a sair de morto para vivo. Aí nós terminamos aqui, no versículo 17, a genealogia, né? Aí nós vemos aqui um nascimento totalmente incomum, improvável de acontecer. Exatamente. Né? Do verso 18 até o 25, nós temos Maria, que é grávida, né, pelo Espírito Santo, no nascimento virginal, que também é uma promessa. Nós temos o anjo que aparece a José, que já também trabalha, que José não abandone Maria, e isso mais uma vez mantém ali o trabalho de Deus para essa família. É até importante nós mencionarmos isso. Uma mulher que engravidou sem ser casada. José amava tanto Maria que ele queria sair dali sem infamá-la, conforme diz o texto. Exatamente. Né? Para que preservasse-lhe a vida até. Não é isso? Porque Maria ia ter problemas seríssimos. Exatamente. Se José tivesse realmente abandonado ela grávida ali, problemas de ordem social, problemas de ordem moral. Né? E há quem acha que José é um covarde. Na verdade, ele é muito zeloso, né? Corajoso, um homem que respeitava sua esposa. Nós temos também nesse relato, nesses textos, né, um anjo que aparece a José falando: não temas receber Maria, porque aquilo não era algo desrespeitoso, muito pelo contrário, aquilo era plano de Deus e fazia parte do trabalho de Deus para o nascimento de Jesus. Nós temos, por exemplo, algo relevante nesse texto, que é o nome que é dado, né, que é chamado para
para dar a Jesus, que exatamente faz referência a qual a sua missão, que é Yahvé salva, ou seja, que a missão de Jesus quando nascesse era salvar o povo dos seus próprios pecados. Ou, por exemplo, em Mateus 23, né, que faz uma referência a um texto antigo, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco. Ou seja, já é não apenas fala da missão de Jesus como Salvador, mas também já trata da missão de Jesus de ser o Deus presente, que ele sempre quis ser presente. Inclusive o livro de Êxodo, o grande ponto do livro de Êxodo não é Deus tirando o povo do Egito, mas é Deus se fazendo presente no meio do povo, onde teve um episódio que foi tirado do Egito. Mas o grande boom de Êxodo é isso, Deus quer se fazer presente, mas o pecado do povo está fazendo Deus cada vez mais fora, distante, mais distante. E agora, de uma maneira bem especial, completa, né, e como o ápice dos cumprimentos das profecias, ele se faz presente no meio de todos, né? E aí também o nascimento virginal de Jesus traz duas coisas: que Jesus ele é plenamente humano, porque ele é nascido de uma mulher, ainda que ele tenha vindo do Espírito Santo, ou seja, que ele precisava ser homem, e ele também é plenamente divino, porque ele é concebido pelo Espírito Santo. E isso é muito interessante, que é tratado aqui no verso 18 a 25, desse nascimento em comum, porque Jesus, se ele fosse só Deus, não alcançaria os homens, e se ele fosse só homem, não conseguiria satisfazer aquilo que só Deus, né, consegue ser satisfeito. Então ele se faz homem para nos fazer, para morrer em nosso lugar, para que nós, por meio da fé, pudéssemos ter acesso a esse Deus. Isso é muito, muito relevante, né? Inclusive quando ele fala assim, né, que ele é amor, que é, né, que é luz e tudo mais, que nós temos que ser sal, que salga a terra, porque se o sal se tornar insípido, será pisado pelos homens e tudo mais. Ele está dizendo ali, como homem, se eu posso, você também pode. Se eu posso controlar as minhas emoções, se eu posso ter, conforme diz lá em Gálatas 5, 22, 23, se eu posso ter domínio próprio, se eu posso ter paciência, vocês também podem ter paciência, né? Se o Espírito Santo de Deus está em mim, que é outra profecia que veio, que foi falado depois, também replicado pelo próprio Jesus, e nós somos templo desse mesmo Espírito Santo, e como templo do Espírito Santo nós temos que frutificar o fruto do Espírito Santo, né? Então nós temos que ter também amor, nós temos que exercer o amor, exercer a paciência, a paz, bondade, benignidade, né? Isso, todas essas coisas. Exatamente. E aí o interessante, como o pastor falou, né? Jesus se faz homem para satisfazer, ou melhor, para receber a punição que não era dele. E aí agora nós temos paz com Deus, porque ele se tornou, né? Eu vou usar essa expressão com todo cuidado para não parecer que é uma heresia, né? Mas porque ele recebe toda a ira de Deus, sendo ele um Deus de amor, né? Sendo ele amável, né? Enquanto homem, e ainda é, né? Mas e hoje nós temos uma oportunidade bem fácil de ter acesso a ele, né? Mas ainda o nosso coração endurecido pelo pecado, ainda nossa cegueira, né? Isso tudo permite com que nós não tenhamos acesso a isso que é tão fácil. É simplesmente crer em Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, e Ele mesmo vai fazer com que você consiga ser parecido com Ele. Exato. Do capítulo 2, né? Já entrando no capítulo 2, do verso 1 ao 12, nós temos um episódio conhecido acho que em desenhos, filmes, cantatas de igreja, que é exatamente a visita dos magos, onde alguns brigam, né? Que é 3, é 2, mas o grande ponto é que, sendo 3 ou sendo 2 ou sendo 10, o grande foco que nós temos que perceber é o que está acontecendo com Jesus e o que o Mateus quer relatar naquilo que é entregue a Jesus, ou o que é que ele quer relatar naquilo que é falado em torno de Jesus, como por exemplo na fala de Herodes, né? Existe algo ali que Herodes está fazendo que também é cumprimento de profecia. Então o que é que Mateus quer tratar para nós, né? Então do capítulo 2, do 1 ao 12, nós temos as reações ao nascimento do rei. Eu gosto muito desse título, reações ao nascimento não de Jesus só, que pra gente ele já é Deus, obviamente, mas ao nascimento do rei. Porque se Jesus para Herodes fosse só um menino qualquer, ele não tinha feito essa movimentação toda.
Para matar as crianças todas, né? Exatamente. E perceba que Mateus, ele vai trazer exatamente isso para os leitores, porque é como se ele dissesse, ele é tão Deus, ele é tão rei, sabe? Ele é tão a profecia, ele é de fato esse, que até Herodes teve medo. Então ele usa um artifício de uma narrativa, de usar uma história para mostrar que não apenas ele está apresentando que ele é rei, porque aqueles que estão ao redor veem isso, mas que até aqueles poderosos temem. Um bebezinho, os magos vieram do Oriente, guiados por uma estrela, não necessariamente um efeito astronômico, mas sim até o simbolismo ali daquela estrela, da luz, né, que guia a verdade. Eles vieram para adorar e trouxeram presentes. E Herodes ficou sabendo disso. Opa, peraí, alguma coisa está errada aí, o meu reino aqui está em perigo, a minha autoridade aqui está em risco. Exatamente, um bebê, eu acho que da última vez que um bebê causou problema para alguém, né, nós temos hoje esses movimentos, e aqui, né, não é um momento à parte, isso faz parte, né, assim, da própria aplicação do texto, né? Até hoje os bebês incomodam muita gente, né? Incomodam pessoas que são pró-aborto, incomodam, e o bebezinho na barriga ainda, né? Então incomoda muita gente, mas Deus também, em outros relatos, ele vai falar que ele tem um plano para as crianças também, né? Que delas são o reino dos céus, mas aqui esse bebê já estava incomodando, né? E incomodando alguém que se dizia tão poderoso. Sim. Aqui nós temos do verso 1 ao 12, nós temos nesses versos os magos que vêm do Oriente guiados por uma estrela, como o pastor falou. E nós temos também aqui o relato de Herodes e os líderes religiosos. Olha só, Herodes e os líderes religiosos ficaram perturbados, hein? Exatamente. E aqui vem já uma ironia, não na nossa parte, mas a parte daquele que é líder religioso. É como se o senhor, sendo pastor, e eu lhe oferecesse uma Bíblia e o senhor rejeitasse. Rapaz, eu não quero isso não, tu é doido. Não quero, como diz o cearense, tu é doido, não quero isso não, mas... né? E peraí, mas é esperado dos líderes religiosos o contrário. Se ali nasceu o Messias prometido, que eles que tinham acesso ao Antigo Testamento sabiam, por que eles estão reagindo dessa forma? Isso já começa a mostrar bem claramente que existiam pessoas que tinham acesso ao conteúdo do Antigo Testamento, que tinham acesso às profecias, que tinham acesso a tudo isso, mas que eles precisavam ainda de uma iluminação, né? Precisavam ainda abrir o seu entendimento para que eles entendessem que bebê era aquele. E aí o ponto que eu falei lá no começo, do propósito do livro de Mateus, é que percebam que esses judeus aqui, os líderes, né, de Jerusalém, representam exatamente as pessoas que estavam também, que deveriam também receber o evangelho. Porque se o ponto de Mateus é argumentar para que essas pessoas entendam que Jesus de fato era Deus, ele era o Messias prometido, então são os líderes desse naipe aqui, né, cegos religiosos, que deveriam ser o alvo principal também de transformação. Nós temos aqui duas reações importantes, que é a adoração dos gentios, ou seja, eles reconhecem a grandeza do rei, e nós temos aqui a indiferença e hostilidade dos judeus, que deveriam ser os primeiros a recebê-lo. Ou seja, aqueles que deveriam ser o primeiro a recebê-lo, que deveriam estar com o altar preparado para o bebezinho, são exatamente quem não recebem. E quem que recebe? Os gentios. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Exatamente. E aí Mateus já deixa bem claro, tá vendo? Vocês são cegos, vocês não estão entendendo, mas olha só quem está entendendo. Quem vocês nem querem que sejam salvos, que são os gentios. E Herodes, inclusive, chamou os magos. Espera aí, vocês vieram guiados pela estrela, vão lá, né? E se cerquem de todas as informações, que horas essa estrela apareceu, como é que se deu essa história toda, tal, e voltem aqui, porque olha só a argumentação do cara. Eu também quero ir adorá-lo. Que nada, queria adorá-lo nada. Tanto é que eles foram avisados no versículo 12, né, por Deus em sonho, para não voltar à presença de Herodes. Exatamente. Aqui no Ceará nós chamamos de famoso malo, né? Ele queria ser malo porque queria se fazer de religioso, se fazer de espiritual, mas quando na verdade o interesse dele era puramente carnal. O interessante para a nossa aplicação é que esse texto vai tratar que até hoje Jesus traz divisão, certo? Mas essa divisão não é culpa dele, é culpa de quem está enxergando ele, né? Esse final de semana eu estava num evento evangelístico
E lá nós tínhamos pessoas diante da mensagem de Jesus que estavam sedentas, estavam arrependidas, estavam se entregando a Jesus, crendo nele como Salvador, estavam entregues. Mas se você for com essa mesma mensagem em outros ambientes, aí de repente você vai ser rejeitado, você vai ser escorraçado. Exatamente, a pessoa bate em você se deixar. Então também a depender de como está o seu coração diante de Jesus, isso vai fazer com que você tenha um encontro com ele ou não. E mais uma vez, a grande questão é qual passo nós precisamos dar, né? Porque muitos estão com o coração endurecidos e vão permanecer com o coração endurecidos porque estão, parece que, trabalhando para isso, mas se elas se permitirem ter o coração tocado, serem quebrantadas, com certeza elas vão olhar com Jesus como Mateus interessa, como Mateus deseja que elas olhem, né? Como seu Messias, seu Salvador. Aí nós vemos que Herodes então estava no outro polo, estava naquela galera que não adorava Jesus, mas que rejeitava Jesus e que ele queria porque queria eliminar Jesus. Aí o que aconteceu na sequência? Na sequência nós temos o 13 ao 18, né, avançando aqui para o ponto 4, inclusive já é o penúltimo ponto, né? Vamos até o 5, finalizando o capítulo 2. Nós temos então a oposição de Herodes e a fuga ao Egito, né? No verso 13 ao 18, Herodes tenta matar o menino, né? Nós vemos isso, o massacre dos inocentes, que também é um cumprimento de uma profecia. Sim. José é orientado mais uma vez pelo anjo, e o anjo é amigo de José, bastante amigo de José já, né? Já pode chamar para um café, para que ele fuja com Maria e Jesus para o Egito. E o interessante é que essa fuga parece até que algo fugiu dos planos de Deus, né? Mas olha só, somente por meio disso é que eles foram para o Egito. Ou seja, por meio de uma ação humana, de alguém perseguindo eles, algo acontece que eles precisam fugir para lá. Mas lá eles cumprem a profecia. Ou seja, até quando o mundo tenta atrapalhar os planos de Jesus, o mundo, a carne, né, o diabo está sendo usado para o propósito dele. Exatamente. Então isso é incrível demais. E avançando, nós temos o cumprimento da profecia, exatamente de Oséias 11:1, do Egito, chamei meu filho, já um ponto para essa saída deles para o Egito. Nós temos também um padrão na história bíblica, que é rotineiro, inclusive na vida de Paulo, que vai ser a oposição constante ao plano de Deus, e mais nunca com sucesso final. E isso é desde o começo. Você tem os dois irmãos, Caim e Abel. Isso parece aquele desenho animado da minha época de infância, do Kid Vigarista, né, que fazia tudo para atrapalhar a vida do outro, mas nunca conseguia. Podem fazer o que bem entender para malograr os planos de Deus, não vão conseguir. Exatamente. E não apenas no texto aqui, né, mas para todos aqueles que realmente de fato são servos do Senhor, né? Às vezes eu não estou falando um discurso de vitória com sabor de mel nem nada, né, nesse sentido como alguns têm de vingança, né? Deus é meu juiz, não, mas todo aquele que serve ao Senhor, todo aquele que é temente ao Senhor, Deus ele não permite que os planos do inferno, né, sejam cumpridos na vida das pessoas, porque ele de fato cuida daqueles que são seus. Aí Herodes morreu. Exatamente, Herodes morreu. Aí eles puderam voltar tranquilo? Na verdade, o texto avança, né, e finalizando, indo para o ponto 5, por sinal, você que está nos acompanhando. Após a morte de Herodes, do verso 19 a 23, a família retorna, mas não retorna para Belém, sim para Nazaré, e mais uma vez é cumprida uma profecia. E Mateus faz questão de que isso seja registrado. Nazaré é uma cidade desprezada. Por isso aquela pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Exatamente, e de fato veio algo que é o próprio Deus, né? Exato. E esse detalhe cumpre a expectativa do Messias sendo rejeitado, né? Isso também era algo que deveria mostrar para as pessoas que esse Messias era de fato o Messias, porque até nisso ele cumpre, né? Porque ele foi rejeitado, mas a cegueira não deixa que as pessoas percebam. Então nós vemos na genealogia de Jesus Raabe, Davi, uns gentios que de um comportamento, de um passado totalmente deplorável, totalmente reprovável, mas Deus usa essas pessoas. Lugares como Nazaré, um lugarzinho humilde, uma currutela, como dizia lá no Goiás, mas lugares também que Deus usa para que ali se manifeste justamente quem? O filho dele, né? A glória do seu filho toda ali em Nazaré. Exatamente, e aí uma aplicação, acho que geral, né, disso tudo, da vida das pessoas, dos lugares, é que Deus escolhe lugares improváveis
pessoas improváveis exatamente para manifestar a sua glória. E aí, trazendo assim um resumo, né, do que seriam os 5 pontos que nós trabalhamos, do capítulo 1 ao 2 nós temos a genealogia, que traz, né, nos ensina o direito legal, né, de Jesus ao trono. Nós temos o nascimento virginal, que trabalha exatamente a natureza divina e a missão salvadora de Jesus. Nós temos a reação ao rei, ou seja, ao bebê rei, que mostra a rejeição dos judeus e a adoração aos gentios. Nós temos o 4º ponto, a oposição de Herodes, que destaca também que nada pode frustrar os planos de Deus. E o ponto 5, que seria a Nazaré, né, onde Jesus ele é humilde, ele nasce num lugar humilde, é desprezado, mas cumpre as profecias, finalizando com a mensagem central dos 2 capítulos, que é Jesus, ele é o rei legítimo, ele é divino, ele é prometido, ele é rejeitado por alguns e adorado por outros. Ou seja, Jesus é rei, não tem jeito. Exatamente. Meu professor Gabriel, muito obrigado por ter dado início a esta maratona aqui no livro de Mateus. E você está convidado para os próximos capítulos. Capítulo 3 e 4, no próximo evento do nosso programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você, no nosso canal do YouTube, PIB Fortaleza. Um grande abraço, um grande beijo. Deus abençoe sua vida. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.